Hoje a gente está começando uma temporada nova e eu quero pedir a Deus para nos dar a oportunidade de entender todo o propósito que a gente tem com essa temporada que vai começar hoje. Eu quero orar mesmo, pedindo a Deus para abrir a nossa cabeça, a nossa mente, para entender aquilo que eu acredito que o Espírito Santo vai fazer nesses dias, nesses domingos, os próximos domingos, com relação a hoje eu acredito que é hoje o maior resultado da igreja na terra, que é cuidar de pessoas, cuidar de vidas. Nós estamos vindo de um tempo totalmente inesperado para nós, que foi essa pandemia. No decorrer da história tiveram vários momentos, gripes, vírus que mataram milhares e milhares de pessoas, mas nós estamos vivendo um tempo muito ativo. Nós estamos agora começando a achar que está tendo um controle disso, mas ainda assim, muitas perdas, ainda assim, ainda muito escuro sobre a frente, a gente não consegue enxergar o que vem pela frente, e tudo se movimentando, todo mundo tentando achar um caminho, cada um seguindo o seu caminho. E eu acredito que um dos segredos, ou talvez uma das armas que nós temos, é a capacidade que nós temos de cuidar uns dos outros. Eu acredito que nós, principalmente cristãos, nós precisamos buscar um entendimento de como cuidar uns dos outros. A Bíblia já fala diversas vezes, em vários textos, a gente já falou aqui em uma das nossas mensagens sobre os mandamentos recíprocos, que é a reciprocidade que eu tenho com o meu próximo, mas a gente está começando hoje uma temporada, uma série de mensagens, que vai falar muito, eu espero que resgate muito daquilo que foi perdido durante muito tempo, que é a nossa chamada para fazer discípulos. A missão que nós temos, está aí, até um tema aí, ó, chique, ficou no fundo, deu um clarão aqui agora, sentindo a torcida do Voltaço, preto com amarelo. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, eu só tenho que agradecer, Senhor. Primeiro, meu coração está muito grato mesmo. É um tempo que eu acredito que nós estamos resgatando a essência, Senhor. Não da Rampa Church, não da igreja, mas do reino. Até mesmo pelo nome que temos, Reino de Amor em Movimento, Senhor. O movimento é porque, se ainda muitos não compreendem, o nosso movimento é o discipulado. Nosso movimento é formar outros pelo modelo de Cristo Jesus. É o que nós queremos para esses dias, trazer de volta, falar de alguns assuntos que muitos já acham que é desgastado, que já se falou, mas que a prática está muito pequena, muito distante, Senhor. E hoje eu peço mesmo ao Senhor, na minha oração, na oração dessa igreja, que o Senhor nos dê a oportunidade, a cada domingo, nós começarmos a ver o resultado, Senhor, não do ensino, da palavra que vai ser trazida, mas principalmente, Pai, do efeito, da importância, que é nós estarmos entregando o nosso melhor para alcançar aquele que ainda não foi alcançado, ou para resgatar aquele que está perdido, Senhor. Pai, já começo pedindo aqui, Espírito Santo, ministra o coração dos teus filhos que aqui estão. Para aqueles que estão frios, já não tem mais aquela paixão, Senhor, eu peço que o Senhor devolva a capacidade de entender, de discernir o quanto hoje as outras vidas precisam do nosso posicionamento. Pai, nós não queremos ser aqueles velhos e taxativos jargões da igreja, do crente de cadeira, Senhor. Até porque nós nos reunimos uma vez só durante a semana, aqui nesse lugar, mas nós queremos que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e até o domingo, às 6 horas da tarde, que é o horário que chegamos aqui, nós possamos estar cumprindo a missão que nós somos chamados a ser, Senhor. O nosso testemunho, o nosso modelo, ser, Pai, o alvo de salvação para as pessoas. E que o Senhor, e que Jesus seja o reflexo na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Alguém já começou a dar sinais aí, ó, já está entregando até os celulares da vida aí. Glória a Deus. Fazedor de discípulos, essa é a temporada nova que a gente está começando. Eu já tem 1 mês e meio, mais ou menos, 1 mês e meio, que eu comecei a me sentir muito incomodado quanto à questão do discipulado. Eu estava realmente fazendo uma avaliação a respeito da pandemia. E com a pandemia, eu estava com aqueles pensamentos de quantas pessoas nós perdemos em óbito na pandemia. Mas aí, eu comecei a perguntar para Deus quantos nós estávamos perdendo para o mundo. Não para a pandemia, não para o Covid, não por uma morte de causa natural, não por velhice,
até porque há menos de um mês eu perdi minha avó com 99 anos de idade. Mas a questão foi que quantos nós estamos perdendo para o mundo? Quantas baixas nós estamos tendo dentro da igreja? Quantas baixas nós estamos tendo por aqueles que um dia confessavam a fé como eu e você? E eu comecei a fazer essa pergunta para mim, falando assim, no meu papel de pastor, quantas vidas nós estamos vendo se perder e parece que nós não estamos fazendo absolutamente nada. Ou pior, nós ainda criticamos, mas não fazemos aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Ide, fazei discípulos. Ide e ensinai a todas as pessoas aquilo que eu estou ensinando a você. Princípio básico do discipulado. Organizar a nossa vida para que nós possamos, mesmo com tudo que fazemos, aliar a missão que foi dada para mim e para você. O momento em que eu e você confessamos a Cristo como nosso Salvador, uma missão foi dada a mim e a você. Agora você vai se capacitar, se tornar um discípulo de Jesus e vai fazer com que outros se tornem discípulos de Jesus. Essa é a base. Essa é a base que o tempo todo você vê descrito aqui. Eu estava lendo um autor e me chamou muita atenção porque a característica do brasileiro, principalmente da igreja brasileira, ou do brasileiro, do religioso brasileiro, é ir atrás de sinais. Aquele que é espírita, ele vai atrás de sinais. Dentro das suas categorias do espiritismo, vai atrás de sinais. Vai atrás dos sinais do candomblé, vai atrás dos sinais da mesa branca, vai atrás dos sinais dos esses que fazem essas cirurgias milagrosas de sinais. Vai para esse lado. Tem o católico que vai por meio das imagens, de consagrar sua vida, as imagens de santo, para santo de um lugar, de uma determinada região. Nós vemos aí as procissões, esses grandes movimentos, a Igreja Católica Apostólica Romana, com a figura do Papa sendo a figura principal, com o seu governo da Igreja Católica, os evangélicos fazendo suas movimentações, marchas para Jesus, as igrejas cada vez mais sendo estilizadas para atrair o público, e cada vez mais os sinais de milagres, sinais de palavras que vão ali trazer um sobrenatural. Nós, em cada religião, vamos tentando encontrar o efeito do fenômeno, que vai te manter meio que no êxtase de algo que foge à nossa realidade. E o autor do livro que eu estava lendo, ele disse assim: infelizmente, nós sempre estamos focados nos milagres de Jesus, mas esquecemos dos métodos de Jesus. Quando eu li essa frase, eu fiquei assim, meu queixo caiu. Eu falei, verdade, nós sempre somos socialmente construídos para buscar fé em alguma coisa, para que os sinais aconteçam. Até porque nós queremos que alguém entregue algo para nós, ou veja, que tenha uma cura de uma determinada situação. Isso faz parte da fé, é o que alimenta a fé. Nós temos uma fé que é mais por base de resultados do que por base de construção de valores. Pegue isso, entenda isso. A nossa fé é mais respaldada nos sinais, no movimento de sinais, do que na construção de valores que vão manter a nossa vida toda ali, tementes a essa figura, ou essa pessoa, ou esse ser, ou a Deus. Nós queremos nos condicionar a acreditar em Deus, porque Deus é uma figura intocável. Nós vivemos a nossa fé desse jeito. Por isso que nós vamos atrás mais dos milagres. Se hoje, aqui nesse culto, alguém for curado de uma enfermidade incomum, ou até ser curado de uma deformidade no corpo, de uma cegueira, não sei, um exemplo. O nosso boca a boca, na semana que vem, triplica o número de pessoas que estão aqui.
Olha, lá na igreja do Sidão, lá na rampa, fizeram um movimento lá, foi sobrenatural. Ou uma pessoa foi curada, a perna estava curta e voltou ao normal e vira um burburinho. Mas o resultado de pegar um pré-adolescente, um adolescente problemático, cheio de problemas, que a família vem destruída, já desistida daquele filho, e ele conseguir ser forjado pelos métodos que a rampa aplica, dos métodos de Jesus, métodos bíblicos, do discipulado, do cuidado, abrir mão daquela vida totalmente desregrada, um pecado que às vezes veio até hereditário, alguma coisa que tem um mau comportamento, e a mudança de comportamento daquele adolescente, até a fase jovem, quando ele sai daqui já adulto, vai para o Projeto Vida, ele continua com aquela vida extremamente regrada, o efeito é muito pequeno. Se você conta o teu testemunho, no seu testemunho tem um milagre de cura, você é alimentado por aquele burburinho daquela cura anos e anos, e valorizam aquilo e te tornam até uma celebridade gospel. Mas você contar que você teve um processo árduo, difícil, onde você foi aprendendo ali as habilidades de alguém te ensinando a viver em Cristo, uma vida de oração, onde você fala que tem um devocional todos os dias, onde você vai toda semana na casa de alguém que te ensina os princípios bíblicos, isso não dá ibope. Milagre é muito mais evidenciado do que os métodos, ou melhor, a frase, os milagres de Jesus são mais evidenciados do que o método de formação de um seguidor de Jesus. Isso é a nossa cultura. Isso foi o que foi aplicado para mim e para você. Aí quando nós vamos em uma igreja, vou dar um exemplo, igreja do pastor César Castellanos, Paul Yong-cho, ou a igreja hoje da Nigéria, do Atoto Church, todo mundo conhece o coral, são igrejas que eles já têm há mais de 20 anos, 25 anos, que só crescem no seu discipulado, na sua formação de discipulado, na formação dos métodos de Jesus para o crescimento espiritual saudável, igrejas saudáveis, igrejas que têm um crescimento que você fala assim, o que eles fazem? Será que são milagres? Será que são igrejas, se você for na igreja do Paul Yong-cho, você assusta, porque é a igreja que mais ora nessa terra. Falam que o cartão de visita da igreja são a famosa montanha que eles têm lá, que tem casulos, casinhas, né? Bem pequenininhas, que cabem uma pessoa e que eles vão para lá, e são centenas e centenas que as pessoas entram para orar, e eles ficam 24 horas orando, sempre com ciclos de oração, mudando, e eles fazem o quê? Abdicam do tempo para poder ir para a igreja para orar. Quando você vai do César Castellanos, você assusta, porque um país quase todo fazendo um movimento de células, de multiplicação, casas que são abertas para poder falar do ensino da palavra. E aí me falaram uma vez, acho que foi em 2006, se eu não me engano, fizeram uma viagem para lá, um grupo de líderes de igreja, e eles assustaram que quando eles chegam na capital, em Bogotá, as avenidas que vão em direção à igreja, as avenidas, tipo, vou dar um exemplo aqui, quem aqui já foi lá na Barra da Tijuca, viu aquela avenida longa lá, Avenida das Américas? Quando você vai na Avenida das Américas, você pega aquelas ruas compridonas, para chegar na igreja lá, lá em Bogotá tem essas avenidas. Aí eu lembro quem foi, não lembro o pastor que falou, e ele disse no exemplo dele, que no testemunho dele, que quando você começa a pegar essas avenidas bem longas, a cada árvore, são árvores plantadas, assim, um corredor enorme na avenida, ficam grupos de pessoas debaixo dessas árvores fazendo células na rua. Fazendo grupos, orando, estudando a Bíblia, alguém com a Bíblia aberta, e aí ele falou que você anda, você assusta que cada árvore tem um grupo de pessoas ali, e aí acabou virando até uma referência na cidade quem chega. Você vai na Watoto Church, você assusta com a quantidade de crianças que a igreja tem, todas elas orando, estando juntas ali, lendo a palavra, e elas vivem ali aquele contexto, sendo criadas dentro do método de Jesus. Aqui no Brasil existem vários lugares assim. Você vai no sul do Brasil, você vê Curitiba, você vê no Rio Grande do Sul, igrejas que hoje estão tendo explosões. Existem igrejas hoje, Laranjeiras do Sul, com 70% da cidade cristã.
Então, eu estou dando exemplo para vocês aqui porque muitos de nós, durante um bom tempo, nos concentramos em igrejas com o cunho do milagre. Não estou falando que isso é errado, não, porque ainda é um dos grandes sinais de crescimento para as igrejas. Os sinais atraem mesmo. Nós precisamos seguir os sinais. A palavra de Deus nos ensina isso. Mas será que são só os sinais milagrosos? Ou será que não são os sinais do testemunho em Cristo? E onde então entra a barreira? Onde entra a questão de nós buscarmos ser fazedores de discípulos? Exatamente no nosso testemunho, nos erros em que cometemos. Eu estava, essa semana, tentando trazer um entendimento sobre o discípulo e o discipulador, sobre o efeito que tem alguém que deseja passar os princípios da palavra de Deus para o outro, essa questão da figura do discipulador com o discípulo, ou você se posicionar e alguém olhar para você como modelo e referência, e até mesmo tirando da Bíblia, hoje o que mais tem é alguém olhando para você, ou alguém olhando para uma outra pessoa e falando assim, olha, é uma referência. Essa pessoa é uma referência. Na mídia hoje, a referência é Juliette. Artistas de nome colam com ela. Porque a mulher foi o quê? Um estrondo na mídia, se tornou uma referência, e hoje até aqueles que estavam até meio apagados querem voltar a aparecer, porque agora tem um modelo a se seguir. No futebol, os jovens têm suas referências. No mundo dos games, que os adolescentes dominam, tem suas referências. De jovens que estão milionários hoje, atraem fortunas para si mesmos, e os adolescentes querem seguir modelos. Na igreja, o que mais se ensina é seguir aos bons modelos. É aí que entra eu e você. Sermos feitos discípulos. Sermos feitos discipuladores para trazer outros a seguir o modelo de Cristo através da nossa vida. A base da Rampa Church, quando eu apresentei para o apóstolo Joel, eu falei, apóstolo, eu tenho aqui o desenho de uma igreja multigeracional, que atua principalmente na formação de líderes, na formação de jovens e adolescentes, e atrai, conecta com as famílias e a igreja. Era o desenho que eu tinha feito para ele na época. E eu falei com ele assim, olha, eu tenho uma base, que é a que está na minha cabeça o tempo todo, para tudo que eu faço aqui na Rampa Church. Que é, quando o jovem chega, mesmo já vindo de uma experiência de outra igreja, mesmo vindo já insatisfeito com a vida, mesmo vindo debaixo de uma tragédia, vindo de um momento difícil, vindo desistido porque se decepcionou no ministério de outra igreja, a base aqui, para pelo menos quem anda comigo deveria entender, é que você agora se tornou não um músico, não um pastor, não alguém que vai ficar na diaconia, mas você se tornou agora uma referência para os mais novos. Eu vou fazer uma pergunta para você. Essa semana até me lembraram, ontem mesmo me lembraram, do vídeo de inauguração da igreja. A Flor até falou, papai, você estava gordão, não sei o quê, pá. Eu falei, filho, eu ainda estou, é o preto que engana. Mas, aí, olha só, me mandaram um vídeo ontem e falou, pastor, precisamos resgatar essa essência. A pessoa falou dela mesmo, falou, preciso resgatar isso aqui em mim. E eu olhei o vídeo de inauguração, isso aqui estava... Gente, pensa num lugar cheio. Acho que só não ficou mais cheio do dia da Daniela Araújo, né? Gente, aqui tinha 900 pessoas em pé, sem cadeira. Fora isso, foi a inauguração da igreja. Lotado isso aqui, lotado. Estava falando aqui, quase que subindo em mim, assim. Tipo naquele... Eu lembrei um filme aqui agora, aquele do Brad Pitt, do zumbi subindo os muros. A galera subindo aqui. Esse aí mesmo. Esse Guerra Z aí, Guerra Mundial Z, Guerra Global Z, Guerra SBT Z, tá tudo aí. Corta essa parte. E eu lembro, eu vou resgatar, igual o Fabão agora, resgatar o que eu estava falando. Eu lembro dessa inauguração lotada, e na minha memória, a pessoa que me mandou o vídeo falando, precisamos resgatar isso aqui, eu falei comigo assim, eu mandei logo embaixo para a pessoa, né? Eu falei, por que a gente não faz isso? O que nós perdemos? E aí a pergunta que eu faço hoje para você que está aqui, jovem que está aqui, talvez eu sei que a Maninha está vindo pela primeira vez, junto com a Ariana, a Luciana, estão vindo a primeira vez, mas a base dessa igreja sempre foram os adolescentes.
Nós tínhamos no começo, em 2000 ouça essa história, porque isso vai fazer parte aqui para você entender. Até os que chegaram depois, até os que chegaram próximo a esse tempo, acho que não entenderam qual era o início da rampa. E eu vou resgatar isso durante essa temporada, que é para você entender o propósito do que uma igreja é capaz de ser influenciadora e formar discípulos, para que outros possam chegar aqui. E eu quero que você entenda muito bem isso. Hoje eu preciso que você tenha uma compreensão que no começo dessa igreja, nós tínhamos uma proclamação. O Rampa era reino de adolescentes em movimento com a palavra e atitude. Não era reino de amor. A igreja começou era duas ideias. O apóstolo Joel e o apóstolo Silvio tinham a ideia de fazer a Rampa Church e fazer a Voo Livre Church. O pastor Fabão e a pastora Fabiana iam liderar os jovens com um projeto chamado Voo Livre. Já tinha a marca pronta, já tinha todo um desenho de cores, essas coisas todas, e a rampa. Nessa transição, nós éramos lá ainda, nessa transição, o pastor Fábio e a pastora Fabiana, pelo menos isso foi o relatório do apóstolo para mim, começaram a se envolver muito, começaram a crescer muito com o 120. Consequentemente, eu e Raquel, estávamos trabalhando com a rampa, era a rede de adolescentes, rede de adolescentes, rede de adolescentes. E aquela multidão de adolescentes, crescendo com os adolescentes. E a gente, discipulado em cima, ensinando, era encontro com Deus, era o Caçadores de Deus, que era um projeto de formações ministeriais. Nós estávamos muito intensos com aquilo. E aí, nós começamos a fazer esses movimentos com os adolescentes e crescer muito, e ficou explosivo. Chegamos aqui na inauguração já não tendo lugar mais para fazer. Já começando a pensar em fazer 2 cultos, porque estava funcionando o movimento de igreja. E primeiro, lógico, novidade, né, gente? Novidade. O segredo não é ser novo. O segredo é você manter a persistência nisso. E aí você conseguir manter. Mas vamos lá. Por que eu estou hoje falando isso com você? O entendimento que eu preciso trazer para você é que a base que nós tínhamos da rampa era, se os jovens vão vir, os jovens precisam ser capacitados a se tornarem referência para o adolescente. Porque, pelo que eu entendo na minha mente, o processo natural, ou o processo do crescimento espiritual, é quando você tem referências, onde alguém acabou de chegar, ela vai procurar estar debaixo do discipulado ou da liderança de alguém que vive uma constância em Cristo. Por isso que o empenho, o esforço dessa igreja sempre foi pegar os adolescentes, os jovens, trabalhá-los no seu potencial máximo, para que quando o adolescente chegasse, ele ia ser discipulado por você, jovem. Só que nós perdemos isso no caminho. Hoje eu pergunto para os jovens que estão aqui, você está vendo adolescentes aqui hoje? Quer ver? Quantos com menos de 18 anos tem aqui? 20% do público que está aqui hoje. Há 4 anos atrás, era 100% dessa igreja. Mas, pastor, tem alguns aí que cresceram, fizeram mais de 18. Lucas Almeida não me deixa mentir. Está comigo desde que idade? Misericórdia. Quero nem perguntar mais para outra aqui. Mas eu tenho alguns aqui que caminham comigo dos 11. Aqui. Rafinha, tudo se declarando aqui. Eu. Mas a gente sempre lutou para que fazer os discípulos, ou ter um fazedor de discípulos, era a tônica dessa igreja. Que hoje, nessa temporada que a gente está começando, nós vamos resgatar isso. Eu estava lendo uma frase, eu não lembro onde que eu coloquei. Está aqui no meu celular. Que é do pastor Danilo Figueira, pastor lá de uma das maiores igrejas também no estado de São Paulo, lá em Ribeirão Preto. Ele tem uma frase que ele fala assim, sobre a missão ser cumprida. E ele fala assim: nenhum cristão terá glorificado a Deus e cumprido sua missão se partir desse mundo sem deixar filhos espirituais, capazes de se reproduzirem. O fazedor de discípulos é alguém que vive por esse propósito. Eu preciso que você entenda que essa temporada não é para uma metade da igreja, não é para o grupo de líderes de RG, não é para aquele que já está empenhado mas é para todos nós. Eu preciso que você entenda a essência disso aqui. Nenhum cristão vai glorificar sua vida a Deus e cumprir sua missão se partir desse mundo sem deixar filhos espirituais. A primeira pergunta que eu vou deixar para você, independente da idade, se é 14, se é 16, se é 17, você está preparando alguém?
Você olha para trás hoje com a sua vida de cristão e alguém está seguindo o seu modelo? Alguém hoje olha para você e fala assim: você é a melhor referência em Cristo que eu conheço. Sabe por quê? Me envergonha como pastor saber que hoje alguém te ensina a beber melhor do que te ensina a seguir a Cristo, se dizendo cristão. Me enoja e me deixa envergonhado alguém que te dá um testemunho de sensualidade, mas não te dá um testemunho de ser um fazedor de discípulos. Me envergonha, eu já falei isso aqui no púlpito, falo de novo. Me envergonha a capacidade que nós temos de mostrar mais piadinhas do que o comportamento de um verdadeiro cristão pela Bíblia. Por quê? Está mais fácil. Está mais fácil. Fazedor de discípulos, Lucas capítulo 6, abre sua Bíblia, por favor. Você achou que não ia ter Bíblia, né? Então chegou o momento. Agora você segura também. Lucas capítulo 6, versículo 12 até o 16. Lucas 6, 12 diz assim: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar. O que ele foi fazer? E passou a noite fazendo o quê? Orando a Deus. Verso 13: e quando amanheceu, ou seja, passou a madrugada toda orando, quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Quem que ele chamou aqui? Seus discípulos. Aqui não eram os 12, eram os 70. O grupo era muito maior. Talvez o grupo que ele estava era esse grupo aqui, ó, uma banda dessa igreja hoje. E escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Até aqui. Aqui está acontecendo o processo de seleção de Jesus para fazer chamar os fazedores de discípulos. Jesus aqui está dando a condição de que, olha, os 70 são fazedores de discípulos, só que agora eu vou precisar de 12 para aumentar a estratégia do crescimento de discípulos na terra. E Jesus começa fazendo o quê? Ele faz algo que eu vou pedir isso a você durante essa temporada, que você faça uma simples oração. Eu não vou pedir para você orar à madrugada, que eu poderia, porque tem base na palavra. Eu poderia falar para você orar de noite até de manhã, porque está com base nesse texto, porque ele orou até amanhecer. Mas eu vou pedir a você que faça uma oração para identificar em você se você é ou não um fazedor de discípulos. Eu estava lendo o conceito aqui, um entendimento de um autor, do Paul Garrison, um pastor americano, dizendo que Jonathan Lehman, de um livro chamado Discipulado, uma igreja batista americana, da Capital Baptist. Ele diz o seguinte: cristão é aquela pessoa que realmente vai à igreja, se assenta e acaba ali aquele momento, vai embora para casa. Mas o discípulo é aquele que o tempo todo está incomodado em se formar e formar outras pessoas no modelo de Cristo que ele está sendo forjado. A ideia para nós hoje é: cristãos ou discípulos? Para esse momento da pandemia, para esse momento de fragilidade emocional das pessoas, cristãos ou discípulos? Pastor, eu prefiro cristão. Eu oro se alguém me chamar, eu vou manter meu protocolo de ser uma boa pessoa em Cristo, estou dando um bom testemunho, e eu não preciso fazer ninguém ter que seguir o meu modelo, e assim está ótimo. Mas agora, e o discípulo de Jesus? E aquele que é separado por Jesus? E aquele que é designado a uma missão por Jesus?
Eu preciso chamar a tua atenção hoje, por mais que seja, eu já falei isso, gente, é um tema que é extremamente batido em vários seminários, em vários cultos de igreja, livros e livros, e é curioso que assim, é um assunto muito batido, mas os livros mais vendidos hoje, no meio cristão, são livros ligados, tirando a ficção, são livros ligados ao discipulado. As igrejas tradicionais, as reformadas, estão todos os dias lançando algum livro ligado à área de discipulado, porque viram que é uma necessidade. Gente, é muito melhor para a consistência da igreja lidar com um discípulo bem formado do que aquele cristão que vive dando problema ou fazendo descaso de quem ele é. Esse é o acomodado que eu falei há pouco tempo atrás. Vai na igreja... Ontem me mandaram um vídeo ontem, gente, de um senhor, um pregador, um pastor pregando, um senhor de idade, falando assim, Senhor, acho que ele falando que Jesus precisa manter os pobres entre nós, porque se ele dá um carro bom para o pobre não vai mais na igreja. Quem viu esse vídeo? Alguém viu? Só eu que assistiu também? Você viu ele falando, né? Me dá o carro para o pobre, domingo ele não vai mais para a igreja, ele pega a família e vai para o shopping. Ele pega a família, vai passear de dia e não vai mais para a igreja. E ele contando lá. Agora pensa comigo, não pegando essa paráfrase aí, esse exemplo, mas pega hoje como nós estamos acomodados com as facilidades que nós temos. Nós não temos mais uma cobrança, uma exigência de cuidar de outras pessoas. No momento em que mais precisávamos cuidar de vidas, nós estamos o quê? Negligentes. Pensa se não é uma verdade. Eu vou perguntar para você aqui, você se sente uma pessoa apaixonada por vidas? Que gosta de cuidar de pessoas? De ensinar os valores cristãos que você tem? Você quer ser uma boa referência para alguém? Você quer andar com alguém ensinando? Eu estava lendo aqui na introdução de um livro, aí está aqui, no primeiro século, vou ler isso para você que é interessante. Os discípulos eram indivíduos que se ligavam a alguém com o intuito de aprender por aquela pessoa. O aluno era chamado de discípulo. A pessoa a quem eles seguiam era chamada de mestre. O antigo método de discipulado grego, aqui está falando de discipulado grego, dá mais ideias sobre este significado, ou seja, os alunos gregos não tinham de se sentar às mesas nas salas de aula. Em vez disso, seus pais orgulhosos colocavam seus filhos ou os escravos resignados, que tinham um propósito com eles, em um bosque onde cresciam limões, laranjas e olivas. À sombra dessas árvores agradáveis e cheirosas ficava o mestre, vestido em um longo manto branco e com uma barba vistosa. Uma vez que os alunos, ou discípulos, estavam reunidos, ele começava a andar entre as árvores, compartilhando com eles a lição daquela hora. Samuel, sobe aqui, vem cá. Vamos representar essa cena aqui. Estava na frente, está na mira, já era, filho. Sobe aí. Vai fazer teatro hoje. Joãozinho, vê se ele passa e depois já chama para o ministério. Então, você é o discípulo e eu sou o mestre. Eu não estou de preto, não estou de branco, mas vai lá. A minha barba também não é significativa para ser um mestre, não. Mas aqui está dizendo, a sombra dessas árvores, eu tinha até separado uma imagem, acabei não mandando para eles, que é uma imagem, uma gravura, exatamente do mestre, cheio com seus discípulos em volta de uma árvore muito frondosa. E aí fala aqui, que debaixo dessas árvores, o mestre vestido de longo, com sua barba vistosa, uma vez que os alunos estavam reunidos, ele começava a andar entre as árvores, compartilhando com eles a lição daquela hora. Os alunos seguiam seu mestre enquanto ele caminhava. Eu vou andando, você vem andando atrás aí. E vinha andando enquanto ele caminhava. Aí está dizendo ali, e sem dúvidas, como eram crianças, eles começavam a imitar cada gesto e característica individual daquele mestre. Então, o que eu fizer aqui, você vai fazer aí. Tudo que o mestre mandar, ele não sabe, é brincadeira, é só da velha guarda que sabe isso. Tudo que o mestre mandar, faremos todos. Tudo que o mestre mandar? Faremos todos. E aí o mestre ia e dizia, olha, pega o braço, isso aqui, essa árvore, o fruto dela, começa a dar o resultado para nós, o sabor dessa fruta. Aí o mestre comia, e tal. Então, ou seja, o discípulo, calma, relaxa, calma, vou representar a cena ali. O discípulo, ele caminhava com o mestre, e o mestre ia
imprimindo nele, aí eu achei legal isso aqui no texto, que ele diz assim, fica aqui, ele diz aqui, no tempo certo, eles aprenderiam algo a despeito deles mesmos, ou seja, ele observava o mestre, mas ele começava a descobrir coisas nele mesmo, era uma criança, então a criança começava a compreender que ele poderia ter uma postura, aí, aqui que é legal, ele fala assim, ó, e isso afloraria o comportamento consciente e inconsciente, para que e no pensamento grego, discipulado significava seguir, aprender e imitar. O grego aprendia dessa forma, seguir, aprender, imitar. E aí ele fala, todos esses três conceitos ficaram visivelmente evidentes no impacto que Cristo teve em seus discípulos, pois possuem o mesmo poder na formação dos discípulos dos dias de hoje. Aí aqui ele fala, o que então é um discípulo? Aí a pergunta, o que então é um discípulo? Ele é alguém que tem uma relação pessoal contínua com o seu mestre, cuja vida do mestre é um padrão a ser imitado. Hábitos, discurso, personalidade, comportamento, reações e atitudes do discípulo vão ser padronizadas pelo comportamento exemplar do mestre. Isso é a base do discipulado. Isso é ser o discípulo. Essa é a relação do discípulo e do mestre. O mestre ele tem uma responsabilidade de criar hábitos, comportamentos, discurso, personalidade, reações e atitudes que vão influenciar 100% na vida do seu discípulo. Vai lá, Samuca, obrigado. Pode aplaudir a vida de Samuel aí. Mas o que eu quero trazer com esse conceito, já trazendo para o final, eu preciso que você saia daqui, hoje é só uma introdução mesmo, mas eu quero que você compreenda algo, porque eu estou falando isso desde o começo aqui, essa temporada vai ser um resgate, para nós que perdemos na metade do nosso caminho, esses valores, esses hábitos, dos bons exemplos, e o exemplo maior que nós precisamos seguir é quem? Jesus Cristo. Nós precisamos resgatar os valores, os hábitos, os comportamentos, as indicações, as orientações, a forma com que Jesus falava. Eu e você, nós somos assim, extremamente impressionados, emocionados, quando chega a Semana Santa, aquela coisa da paixão, a gente vê aqueles filmes, e aí mexem com a gente, como é que Jesus era e tal, movimenta algo na gente, mas será que nós estamos prontos para reproduzir esse comportamento nos dias de hoje? Será que eu e você estamos prontos para reproduzir o comportamento de Jesus dentro de casa, com a nossa família, com os nossos filhos? Será que nós estamos prontos para reproduzir o comportamento de Jesus no nosso namoro? Será que nós estamos prontos para reproduzir o comportamento de Jesus? Será que nós estamos prontos para sermos fazedores de discípulos? A pergunta que fica hoje, o Senhor não escolhe a tua idade ou o momento certo para que isso aconteça. E eu vou falar uma coisa para você, que talvez seja o maior engano que a gente comete, eu já falei isso aqui várias vezes, é escolher o líder pela estética ou pelo barulho que ele faz. Nós temos o hábito de escolher pessoas para nos liderar ou para nos ensinar alguma coisa, pelo êxito que ela tem em um grupo de relações. Alguém que tem mais dinheiro, alguém que é mais bonito, alguém que tem mais seguidor, alguém que tem um tipo de... que consegue falar com mais pessoas. Mas nós não temos o que Jesus ensina para nós aqui no processo de seleção do discipulado. Quando ele escolheu a seleção de discipulado de Israel aqui. Aqui não era futebol, era discipulado. Primeiro vou orar. Depois eu vou orar mais. É o texto. Depois eu vou me qualificar na espiritualidade. Depois eu vou tomar decisões. Depois de tempo bem gasto de oração, eu vou tomar as decisões. Sabe qual é o maior erro que nós cometemos? Uma falha muito grave. Eu já ouvi isso diversas vezes. É alguém chegar e falar para você, eu vou orar. E aí eu te dou a resposta. Em namoro, então, não, eu estou orando. Furada. Aí quando termina o namoro, vem falar com a gente, fala, Deus não respondeu na oração, não? Já foi, sabe o que é isso? Foi para a prática direto. Foi para a prática direto.
Só que Jesus ensina aqui, processo seletivo para que as coisas dê certo, segundo a vontade de Deus, ora primeiro. Depois, ora um pouquinho mais. Depois, designa as pessoas certas. Ele designou no meio de 70, ele tirou, pinçou 12. Só que os outros 58 ficaram abalados? Que nada. Dos 58, uns foram lá para a casa do fulano preparar a mesa da ceia, o outro foi para amarrar o burrinho lá na entrada, o jumentinho na entrada de Jerusalém, o outro foi começar a pegar lá os cântaros para poder levar lá para a casa de fulano, alguns já foram lá para a casa de Lázaro, pegar o churrascão, outros já foram... os 58 foram continuar fazendo a missão, a obra, os 70 não pararam, mas os 12 foram direto serem fazedores de discípulos com Jesus. Jesus falou, ó, vem comigo. Agora eu ensino, discipulado, minha mão está aqui, ó. Por que você acha que Jesus, numa das passagens da Bíblia, ele fala assim, os discípulos chegam para ele e falam, Jesus, nós não conseguimos expulsar o demônio do cara lá. Eles estavam aprendendo com Jesus. Faz parte do processo. Você não conseguiu expulsar o demônio? Frustrou? Está sem Espírito Santo? Está sem Deus? Não. Você está no processo de formação, você está no método de Jesus, cara. Pô, agora tu fica aí... Vai aprender lá com Todd White, mais de 100 e poucas, não sei quantas orações que ele tentou para que a primeira cura viesse. Reinhard Bonk, que morreu recentemente, o maior ganhador de almas que estava vivo até alguns anos atrás, de experiências de começar a fazer na Alemanha o seu discipular e não dava certo. Esse dia eu estava lembrando, vendo fotos minha casa já teve 40, 50 jovens fazendo nas minhas células. Eu fazia célula segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quarta não, porque era culto, quinta, sexta, sábado não, porque era rede de jovens, e domingo, antes do culto. Eu já tive o meu período de maturação, hoje eu estou à frente da igreja porque eu passei mais de 15 anos fazendo célula. Isso não conta, o Sidão apareceu do nada, estava ali. Eu tenho 21 anos de evangelho, gente. 21 não, 22. 15 foi fazendo pequenos grupos. 15 anos. Quantos anos você tem, Flor? 12 anos. Quase a idade da minha filha toda abrindo a minha casa, debaixo de árvore na avenida. Agora, hoje a gente fala sobre fazer discípulos, de ser modelo, referência, as pessoas não querem seguir, não querem fazer. Eu preciso que você resgate essa vontade dentro de você. E para os novos que estão aqui, que nunca tiveram a oportunidade de ser um fazedor de discípulo, de alguém olhar você e falar assim, eu quero caminhar contigo. A oportunidade está aberta para você fazer a oração. Comece orando hoje, ore mais um pouco, ore até o Senhor falar, ore até o Senhor falar assim, agora designe alguém para caminhar com você. Não faça nada, não é porque eu estou mandando, não é porque aqui a gente tem uma chamada, não, é porque todos nós, biblicamente falando, somos chamados ao ID. O cristão ou o discípulo não tem outra coisa a ser feita que não seja fazer discípulos, ir para fazer discípulos. Gente, isso não é para um grupo seleto na igreja, isso é um dos erros que nós cometemos. Semana que vem eu vou falar dos 4 maiores erros que a gente comete dentro do discipulado. E são erros grotescos. A gente achar que, um deles é achar que fazer discípulos é trocar informação. Tem líder que fica trocando informação e acha que isso é formar o outro, forjar o outro. Não é. Isso é um erro. Tem igrejas que fazem isso. Aqui a gente às vezes faz isso. Não é trocar informação, é relacional. O outro tem que olhar para você e falar, cara, ele é um modelo que eu posso seguir. O fazedor de discípulos não omite a paixão que ele tem em forjar o melhor de Deus e de Jesus no outro. Ele não omite, mas ele também não deixa de dar o exemplo.